Agradeço por essa oportunidade. Espírito Santo de Deus. Devendo ao nosso irmão apóstolo Denis, novamente é um prazer. Os demais irmãos, Deus tem uma palavra para nós nessa noite, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, capítulo 1. Louvado seja o teu nome, Senhor. Neemias, capítulo 1. Nós sabemos que quando nós entramos por essas portas, Deus havia preparado para nós um algo especial, não apenas para essa noite, mas todas as vezes, pela qual nós entramos a buscar a presença do Senhor. Neemias capítulo 1, vamos ler no versículo 3. Disseram-lhe os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá da província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém vendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Somente até aqui. Fecha teus olhos, mais um minutinho de oração. Deus tem uma palavra para nós nessa noite, meus irmãos. Nós sabemos que em qualquer momento pela qual a gente se reunir na presença do Senhor, vai haver batalhas no mundo espiritual para que nós possamos não receber o que o Senhor tem para nós, mas quanto mais oração, mais o Senhor esmiuça as forças do mal. Fecha teus olhos, levanta tua mão de profeta, de profetisa. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, graças te damos por este momento dessa noite pela qual estamos reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, que a tua presença continue descendo sobre nós, manifestando e agindo de forma especial. Senhor, muito obrigado por cada louvor pela qual nessa noite o Senhor tem já falado com cada um de nós. Muito obrigado por tudo pela qual ainda nessa noite o Senhor há de fazer pelas nossas vidas. Senhor Deus, dai o alimento aos teus filhos. Leva o alimento, Senhor, para os teus filhos neste momento, a este coração, a esta alma pela qual está sedenta pela tua palavra. É o que eu te peço neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Pode se sentar, fique à vontade. Dê tuas palmas ao Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que desde o primeiro momento pela qual nós entramos pelas portas de uma igreja, nós sabemos que o Senhor já nos aguardava de antemão. Isso não é novidade para nenhum de nós. Nós sabemos que a presença do Senhor foi o primeiro a chegar neste lugar. Quando começa-se o primeiro momento pela qual começa a oração, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, nós estamos reunidos para que o Senhor possa falar conosco. Nós sabemos que quando cada um dos irmãos estava louvaram ao Senhor. Nós sabemos que cada um foi inspirado pelo Espírito Santo a louvar aquilo pela qual o Senhor tocava no teu coração. E nós sabemos, irmãos, que o louvor, ele atrai a presença de Deus para o ambiente pela qual estamos buscando ao Senhor. Cada louvor foi cantado veio debaixo de muita lágrima. Quantos pequeninos que vêm louvar o Senhor que estão debaixo de lágrima, debaixo de provação, muitas das vezes pregando a palavra, mas Deus sabe, caminhando e chorando conforme diz a palavra. Mas Deus tem uma palavra para ti nessa noite. Não apenas nessa noite, meus irmãos. Corrijo isso, todos os dias o Senhor tem uma palavra para nós. Glória a Deus. Nessa noite quem vem é uma pessoa simples, é uma pessoa normal. Logo mais estarei retomando para a minha cidade, mas o Deus pela qual fala contigo estará no mesmo lugar. Estará usando a tua vida para falar aqui, para falar onde você estiver sobre essa terra, sobre uma chamada pela qual está sobre a tua vida. Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu comecei no caminho do Evangelho, em outubro agora fez 21 anos de caminhada, muitas marcas, muitas percas,
muitas batalhas pela qual a minha alma foi marcada, momentos pela qual eu olhei e falei assim, Senhor, será que eu vou atravessar este vale? E às vezes eu não conseguia ouvir a voz do Senhor, mas eu sentia que Ele estava ali. Oh, glória. Eu entrei pelas portas de uma igreja, assim como você nessa noite, estava sentado, e eu saí e falava, Senhor, parece que não aconteceu nada. Deus falava, estou presente contigo. Glória. Eu tive que gerar em mim, irmãos, uma fé pela qual o Senhor havia me dado naqueles dias para mim acreditar no impossível. Nem sempre Deus vai agir conforme queremos. Vai existir momentos que você vai entrar, Deus vai falar e você vai sair, você não percebeu, mas Deus te encheu. Oh, glória a Deus. Não é em vão que você está caminhando até o presente momento dessa noite na casa do Senhor. Nós não vemos, irmãos, mas o Senhor segura nas mãos de cada um de nós. Eu assentado onde os irmãos estavam, eu comecei o meu ministério. Tive uma vergonha terrível de pregação. Eu acho que é o bloqueio e dificuldade de todo mundo. Mas assentado como os irmãos estão, eu vi o ministério onde eu estava, obreiros mais velhos muitas das vezes negando a oportunidade para pregar a palavra. Um culto como está acontecendo esse mandamento, muitas das vezes, quantas das vezes eu vi o irmão iniciando, chegava na hora de passar a oportunidade, nós vimos muita dificuldade, nós vimos pessoas que estavam dizendo, não, eu não vou, mas no coração deste irmão que está à tua frente nessa noite, sobre este altar, um dia foi falado assim, irmão, você prega hoje, eu estava começando no ministério, e eu falei assim, ele falou, não deixa dessa vez passa. Eu falei, eu me escapei dessa vez. Mas eu olhei, irmãos, para o lado da igreja. Eu vi pessoas que precisavam receber o que vinha desse altar. Meu Deus. Para o reino de Deus é uma vergonha, irmãos, nós possuindo uma chamada e dizer não para a nossa oportunidade na casa do Senhor. Eu falei, Senhor, que vergonha está sendo para mim. Eu comecei a minha caminhada, irmãos, eu comecei como auxiliar abaixo do cooperador, até para começar o ministério do batalha. Tinha um irmão no meu ministério, eu estava lá, que ele havia 16 anos que ele estava lá, mas ele não era um obreiro. E ele se levantou, por que levantou ele, não levantou eu? O pastor levantou ele. Passado algum tempo ele não suportou, caiu. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos estar em lugares, em posições pela qual ainda não é o nosso tempo. O meu tempo era aquele. Assentado onde os irmãos estão, eu determinei no meu coração, falei, Senhor, a partir de hoje eu não nego mais oportunidade alguma. Fui provado. Um belo dia está lá, passado hoje uma semana depois, iniciando, repetiu a mesma cena. Eu falei, quer ver? Deus assim se prega. Amém, vamos embora. Eu assumi um altar como esse, irmãos, e eu fiquei minutos, não sei se deu 10 minutos. Uma mensagem que eu olhei assim e falei assim, Senhor, não é mensagem. Me assentei. Mas eu aprendi uma coisa com o Senhor, irmãos, que quando a gente persevera, o nosso ministério cresce. Glória a Deus. Você, pregador da palavra do Senhor, obreiro, detentor de uma chamada, quanto mais você fizer, mais você cresce. E eu fui teimoso, irmãos. Quando eu estava para desistir, um irmão falou assim, rapaz, irmão, não desiste. Não desiste, que o Senhor ele vai te usar. E eu subi num altar como esse e comecei a dar liberdade. Saí de um momento como esse, pela qual logo mais nós vamos encerrar o culto dessa noite, logo mais, eu ia embora, meditava a palavra do Senhor. Eu comecei a me preparar no meio de dias, onde eu vivi uma batalha terrível na minha casa. Eu era casado. Chegava lá, tinha uma batalha terrível me esperando. Eu ia para o meu ambiente, meditava na palavra do Senhor, para preparar a mensagem para o outro dia. Quantas das vezes eu olhava assim para o deserto da minha vida, e eu estava ali orando, da meia-noite até as 4 da manhã, falando, Senhor, cadê o Senhor no meio desse deserto? Faz alguma coisa, Pai. Mas Deus, irmãos, Ele estava moldando a minha chamada naquele momento.
Muitas das vezes nós queremos sair do meio da fornalha, mas Deus está falando, eu estou te moldando. Meu Deus. É preciso você passar por essa fornalha. Muitos que estavam em nosso meio saíram, mas por quê? Porque não foram aprovados. Alguns ainda vão voltar, irmãos, mas alguns infelizmente não foram aprovados. A aprovação ela vem, irmãos, porque o Senhor está selecionando, não por aparência, não por força, mas pessoas com coração puro. Meu Deus. Pessoas que vêm louvar com coração puro, pessoas que pregam a palavra com coração puro, pessoas que não querem posição, não querem status, mas estão por sinceridade. Meu ministério começou naqueles dias, irmãos, foi se passando, e quando eu me dei por conta, o Senhor começou a descer um pouco mais de conhecimento, eu consegui aprender alguma coisa. Há mais ou menos 7 anos atrás, o Senhor começou a despertar sobre a minha vida um chamado para ajudar pessoas. Eu tenho um grupo pela qual eu sou administrador dele, lá no Facebook. Ele tem quase 9.000 pessoas. E ali, irmãos, são pessoas que estão com depressão, com ansiedade. Eu participo de mais 2, onde tem pessoas com desejo suicida. E ali a gente vê coisa pesada. Dali para cá o Senhor começou a descer. Eu pedi para o Senhor alguns anos atrás que Ele trouxesse sobre a minha vida um conhecimento mais profundo, algo, ferramentas pela qual eu ainda não tinha e não via por aí. O Senhor falou assim: continue buscando que eu vou te dar, mas aguenta o preço. Eu confesso que tem dias que eu sinto a carga, irmãos, mas o Senhor deu ensinamentos pela qual eu consigo ajudar pessoas pela misericórdia do Senhor. Já livrei pessoas que estavam ali com a corda preparada para tirar a tua vida. Mandou só uma foto, falou assim: ó, é hoje. Não é só uma, não é 2. Consegui, pela misericórdia do Senhor, usado pelo Senhor, entrar aonde Satanás estava habitando dentro da mente dessa pessoa e trazer ela para uma realidade. Pessoas que estavam sob a cama, em um estado vegetativo, não querendo nem sair para fora. Motivei. Falou bem assim para mim, olha, um deles falou assim: quer saber de uma coisa? Psicólogo já tentou, pastor já tentou, todo mundo já tentou, quer tentar, tenta, mas é perda de tempo, então deixa eu tentar. Passaram mais ou menos 2 meses de batalha. Este jovem, este rapaz, ele saiu daquele estado de ficar sobre a cama. Eu consegui, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, gerar nele um desejo que estava no coração dele, que era ser um empresário. E ele saiu, foi à luta, fez um curso, montou um negócio próprio, e depois ele falou para mim assim, passado algum tempo, um domingo como esse, ele falou: irmão, eu estou indo me preparar para montar minha empresa. Eu fiquei todo feliz. Na semana seguinte ele falou: olha, já estou fazendo orçamento e estou pegando serviço. Algum tempo depois ele falou: irmão, só tenho a agradecer. E desapareceu, seguiu o seu caminho. A nossa história, meus irmãos, ela é moldada nos dias de mais batalha da nossa vida. Seguir ao Jesus, ao Senhor Jesus, estar presente na presença do Senhor, não é para qualquer um, não é aparência, não é força, mas é perseverar e acreditar no meio do deserto. Quando o Senhor me deu essa palavra, mas quando eu recebi o convite, melhor dizendo, pelo apóstolo Denis Ribeiro, eu falei: Senhor, qual é a mensagem que o Senhor tem para os teus filhos? Eu fui para a oração, Deus me deu algumas direções, e Ele me deu um tema, irmãos, pela qual Ele disse para mim assim: florescendo em dias difíceis. Oh, glória! Por algum motivo o Senhor nessa noite traz essa palavra para mim e para você, dizendo para nós: vamos florescer em dias difíceis. Oh, aleluia! Talvez nessa noite, talvez não, sem dúvida, o Senhor está alcançando alguém que a tua fé está sendo atingida. Deus está alcançando pessoas pela qual estão sentindo o peso sobre o teu ministério de levita, de pastor, de missionário.
Pessoas que estão com a tua chamada, por algum motivo estão sentindo o peso dessa batalha. Talvez pessoas olhem para a tua vida, para a tua família, e talvez falem assim: olha, aquele irmão, aquela irmã está debaixo de prova. Coitado dele, coitado dele, está indo para a igreja. Talvez as pessoas estão olhando para mim, para a tua vida, estão vendo apenas uma folha, mas Deus fala para ti: nesta folha eu estou presente. Oh, glória! Nesta folha o Senhor está presente, Ele vai gerar frutos. Aleluia! Irmãos, a palavra do Senhor ela traz muitas revelações profundas, pela qual a gente, com o passar de algum tempo, a gente vai conhecendo um pouco mais. Os irmãos lembram da passagem do jovem lunático? O jovem lunático, ele manifestava, possuído por espírito maligno, e naquele momento de possessão, aquele jovem se lançava no fogo, outra hora na água, enfim, ele tinha uma vida atribulada. Quando nós olhamos para a nossa realidade, o nosso presente momento, o dia de hoje, estudando um pouco mais da ciência, o nosso dia a dia, nós podemos saber que o nosso corpo ele possui cerca de 70% de água, é responsável pelo funcionamento. O nosso cérebro humano ele possui também, ele necessita de 90% de água. O que eu quero dizer com isso? A Lua, ela tem a sua influência sobre a Terra. Alguns dos irmãos já ouviram falar sobre o efeito maré. O efeito maré é um efeito pela qual a Lua exerce sobre a Terra e produz maré altas, maré baixa, lua nova, e acontecem aquelas marés mais fortes, chamadas marés de Cisígia. E como o nosso corpo, irmãos, precisa dessa água, a Lua exerce essa força sobre o nosso corpo, pressões emocionais, pressão psicológica. Meu Deus! A Bíblia diz que o jovem era um jovem lunático porque o espírito mal aproveitava essa força da Lua sobre a face da terra e sobre a água que estava no corpo humano daquele jovem e manifestava. Existia um ponto pela qual o inimigo entrava. E é isso que eu faço com as pessoas que eu ajudo, irmãos. Eu ajudo elas a entender o que está acontecendo. Alguns dias atrás, um homem de Deus, falou assim: Glória, é só orar que a depressão e a ansiedade vão embora. Eu corrigi ele, falei assim: só oração não. Ele falou assim que eu era ignorante. Ele falou assim para mim que eu não entendia nada do que eu estava falando. Falou assim que mais de 20 pessoas estavam seguindo ao que ele havia falado, só eu estava contra. Eu falei para ele assim: meu amigo, eu não caí de paraquedas nesse assunto. Já fazem mais ou menos 7 anos que o Senhor vem me preparando para isso, vem me dando experiência, vem ajudando pessoas. Eu sei muito bem onde eu estou pisando. Falei para ele assim: você como cristão, eu quero que você me prove na palavra do Senhor. Existiam homens de Deus que oraram e passaram por batalhas emocionais. Igual para a Bíblia, nós conhecemos a história de Moisés. Moisés, por algum momento da tua vida, ele pediu a morte. Números capítulo 11. Ele sentiu o teu cargo pesado. Nós olhamos para a história de Jó. Jó, ele amaldiçoou os teus dias. Nós olhamos para a história de Elias. Elias entrou em um momento para o qual ele pediu a morte. Nós olhamos, irmãos, a Bíblia Sagrada. Nós vemos exemplos de pessoas pela qual em algum momento passaram por uma batalha espiritual. E eu falei para esse rapaz assim: olha, a oração não é indispensável não, ela tem que existir, mas a oração não é única, você precisa ter algumas ferramentas a mais. Elias era um homem que orava no monte constantemente. Por que Elias estava correndo de Jezabel pedindo a morte? Moisés, homem de Deus, amigo de Deus, constantemente no monte. Quando sentiu a pressão de conduzir um rebanho, ele falou: Senhor, eu acho pesado o meu cargo, Senhor, me leva. Jonas,
Mesma coisa, os irmãos conhecem a passagem. E eu corrigi ele dizendo assim: olha, só a oração não é o suficiente, a oração tem que existir. Mas existem algumas armas de batalha nessas áreas emocionais para qual precisam ser colocadas em prática. Jejum, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual. E palavra. Homens de Deus estavam em oração, mas estavam pedindo a morte. Se eles tivessem palavra, eles teriam direcionado na tua mente para que aquilo não acontecesse. Eu converso com pessoas frequentemente, irmãos, e a batalha que se encontra na mente delas, na mente humana, pela qual muitas das vezes não compreendem o que está passando. Você pode ver quantas pessoas de oração nós conhecemos, oravam, buscavam, e por algum motivo, em algum momento da minha história, caíram, porque não saberam, não conseguiram lidar com aquilo pela qual estavam passando. Não sabiam como passar aquela situação. Quando nós confiamos, irmãos, e sabemos o Deus pela qual estamos servindo, não há por que temer. Não tem por que você sair por essas portas e falar assim: Senhor, eu estou saindo, mas ainda estou na minha prova. Se você souber o Deus que você está servindo, você vai saber que Deus está trabalhando. Aleluia! Deus não trabalha, irmãos, conforme o nosso tempo. Deus trabalha conforme o querer dele. Você, quando passou a servir o Senhor, Deus falou contigo e fala contigo sempre. Ele faz conforme Ele quer. Ele faz no tempo que Ele quiser. E Ele vai fazer do jeito que Ele quiser, na hora, como Ele bem entender. Meu Deus! E nós muitas das vezes colocamos prazo. O ano de 2023 está acabando, nós olhamos e falamos assim: Senhor, está acabando a minha esperança. Até agora nada. A Bíblia Sagrada diz que Abraão foram vários anos para se cumprir uma promessa. Olha para a tua vida nessa noite. Por que será que essa promessa ainda não aconteceu? Se você olhar para frente, você vai ver que tem um adversário à tua frente. Você sabe qual é esse adversário espiritual. E às vezes o adversário está vindo com grande força, mas você está naquele nível baixo de busca. De repente ainda está orando pouco. De repente não tem o conhecimento. Não digo conhecer a Bíblia toda, mas conhecer armas de guerra. Nós precisamos ouvir pregações. Nós precisamos ler a Bíblia Sagrada. Nós precisamos adquirir o conhecimento que vem do alto para que nós possamos saber como guerrear. Se nós observarmos, irmãos, nós vamos ver o Senhor Jesus, quando estava no deserto por 40 dias, Ele poderia ter guerreado contra o diabo usando o poder, mas Ele usou o poder da palavra. Ele usou o poder da palavra. O diabo vem contra a vida de muitos de nós, e sabe o que nós dizemos? Senhor, eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu vou entregar minha carteira, Senhor. Eu acho que eu não vou mais cantar, não vou mais pregar, não vou mais seguir. Você está usando a arma de forma errada, irmãos. Diga assim: agora que eu vou avançar. Está vindo luta à minha frente, por quê? Porque eu estou caminhando no lugar certo, eu estou na direção certa. Quando você está na direção certa, vai vir ventos. Por que você se esquece disso? Vai vir batalha, porque o diabo quer te parar. O Senhor Jesus usou palavras. Se você olhar no livro de Apocalipse, você vai ver que quando o Senhor falava, diz assim, que saiu uma aguda espada afiada de 2 gumes da boca dele. Quando você pronuncia palavras no mundo espiritual, sai da tua boca uma espada. A Bíblia não diz para nós, irmãos, que o anjo do Senhor está ao nosso lado. Ao derredor está o adversário. O adversário está ao derredor constantemente, diariamente, 24 horas, buscando brecha na minha, na tua vida, para que possa nos lançar lá fora de novo. E qual que é a brecha que vamos dar? Liberando palavras. O anjo do Senhor está ali, irmãos, ao nosso lado.
Nós temos um poder forte. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que ela alcança, é uma espada afiada de 2 gumes que alcança medula, ossos, espíritos e vai até a divisão da alma. A medula, irmãos, nós bem sabemos, tem medula óssea e medula espinhal. A medula óssea ela é transplantada, mas a medula espinhal ela percorre na espinha, alcançando o nosso cérebro, e ela é responsável por sentimentos, ela traz lembranças, ela consegue atingir regiões da alma pela qual estão ocultas dentro de nós. Meu Deus. Sabe o que Deus estava dizendo? A minha palavra ela alcança o oculto dentro de você. Quantos de nós, irmãos, estão aqui nessa noite, desde criancinhos, você tem uma palavra que teu pai lançou sobre a tua vida, que talvez não pregou, talvez a tua mãe, talvez um trauma de escola, alguma coisa parecida, uma palavra que entrou e se escondeu dentro de você em algum lugar, e você não está conseguindo avançar, ou talvez você conhece alguém que não está conseguindo avançar, e aí quando acontece, como se o Senhor prepara um momento como esse, Ele louva, Ele levanta pessoas para louvar, a presença dele toma o ambiente, e quando a mensagem começa a ser ministrada, o seu coração está aberto, e a palavra vai alcançando regiões onde o homem natural não pode alcançar, mas ele pode alcançar. O Senhor pode alcançar, irmãos. Aqueles que estão acompanhando pela transmissão, você que está acompanhando presencialmente, o Senhor está alcançando, irmãos, regiões do nosso coração que somente Ele pode alcançar. As pessoas que eu converso, irmãos, que passam por esses problemas, elas falam assim: eu não consigo pôr para fora. A maioria está preso, está sufocado. Eu nunca invadi a privacidade de nenhum deles. Mas quando eu comecei esse chamado pessoal, eu falei assim para o Senhor: falei, Senhor, me ajuda a entrar lá dentro do coração deles. E eu te dou a minha palavra, que eu não vou expor nada do que está na vida de cada um. Tem pessoas que com apenas um dia, não vai nem um dia, minutos de conversa, ela me passa o raio-x inteiro da vida dela. E ali, irmãos, eu descubro a raiz que trouxe aquela pessoa a ruínas. A raiz, ela se encontra muitas das vezes em alguma ligação com o mal que ficou lá atrás. De repente, algum mal hereditário. De repente, alguma palavra que foi lançada por alguém de casa. Alguma raiz. E quando você encontra a raiz, você corta ela. E Jesus faz brotar a vida novamente. Oh, glória a Deus. Irmãos, acredite se quiser, não desmerecendo os profissionais da área. Esse ano, pela misericórdia do Senhor, no mês de fevereiro, eu encontrei no grupo uma pessoa que estava no grupo que eu participo, eu administro, uma pessoa pela qual eu estava ali, que ela estava interagindo de forma diferente, e eu falei para Deus assim: Senhor, mostra a fé de cada um e quem são. E quando eu encontro aqueles macumbeiro trabalhando no meio do grupo, como eu estou como administrador, eu mando fora. Já encontrei espírita, já encontrei bruxo da África, que está com mais de 35 anos de profissão. Bati de frente em uma sexta-feira com 3 centros de macumba, estavam desesperados para entrar, meia-noite e 20. Falei: aqui não, porque aqui tem certo Deus. Aleluia. Sabe o que eu descobri, irmãos? Deus me mostrou que muitos grupos de suicídio, de depressão, nem todos estão para ajudar. Eu descobri pessoas que falam assim, que querem tirar a tua vida, mas que na verdade não querem, elas estão motivando os outros a tirar. E algumas pessoas que ali participam, elas começam a falar assim: mas como pode um grupo de autoajuda e as pessoas estão motivando? Irmãos, a gente tem cada estratégia terrível. E ao decorrer, irmãos, do grupo pela qual eu estava, irmãos, eu digo aos irmãos que eu fui encontrando. Jesus mostrou para mim esse bruxo escondido lá, mandei fora. Eu entrei como membro. Mas aí a administradora do grupo, ela falou assim: olha, eu vejo algo diferente em você e eu vou colocar você como moderador. Nem sabia o que era isso, pode pôr. Aí comecei a ajudar.
Passado ali quase um ano depois, ela falou: olha, eu preciso de uma pessoa de confiança, eu vejo que você é essa pessoa, eu vou te colocar como administrador. E a partir de hoje você tem liberdade para fazer o que bem quiser. Aí eu aproveitei liberdade, irmãos. E eu descobri que a pessoa que estava à frente, eu falei: Senhor, qual que é a fé dessa pessoa? Conversando com ela, descobri que ela tem mediunidade para desenvolver e tem um passado. Eu pensei em sair fora, o Senhor falou assim: é preciso que você fique, porque como administrador à frente, você vai pôr para fora os que precisam sair. Meu Deus! E ali, irmãos, eu fui encontrando espírita, eu fui encontrando, não desmerecendo a religião, mas nós sabemos que estamos em batalha espiritual. Ali eu fui encontrando, irmãos, todo tipo de pessoas. Eu vi pessoas que estavam precisando de ajuda, e em poucas conversas eu vi nelas desenvolvimento para alguma coisa do mal. Eram filhos de santo, eram pessoas consagradas, eram pessoas que tinham alianças voluntárias ou involuntárias. Irmãos, é terrível. Quando nós descobrimos aonde o inimigo está, a porta é fechada. Oh, glória! E eu digo aos irmãos, nós passamos por batalhas, irmãos, pela qual precisam ser vencidas. Os dias de hoje, irmãos, muitas pessoas estão sentindo o peso dessa guerra. Eu converso com pessoas de todo tipo, irmãos. Pessoas que têm muito mais dinheiro do que qualquer um de nós. Inclusive um deles tinha ali uma moto muito linda, uma mansão linda, um carrão, preso emocionalmente. Porque às vezes não entendeu por que uma pessoa morreu. Porque às vezes não entendeu por que um relacionamento acabou. Essa psicóloga pela qual eu falava para os irmãos, ela tinha 26 anos de profissão. Uma pessoa experiente, ela criou ONG lá do lado da Rússia. Tinha pessoas famosas que ela ajuda. E pela misericórdia do Senhor, caiu ali para quem pudesse ajudar. Com um único dia, com uma semana de conversa, ela falou para mim qual era a fé dela, ela contou o motivo, ela contou coisas que nem para o marido dela contava. Mas daí eu descobri a raiz, mas a raiz era a ligação com coisas que não são de Deus. E eu falei para ela assim: você quer ser liberta? Quer vencer isso? Quero. Então vamos começar aqui. Ela me bloqueou. Ela me bloqueou, falou assim: agradeço pela tua ajuda, mas eu não quero, prefiro ficar do que eu dou. Então siga o caminho. O caminho pelo qual nós estamos seguindo, irmãos. Deus está trazendo diariamente uma palavra para o teu coração. Sabe quando você vai para a tua casa, no teu trabalho, em meus ambientes que você tem passado por